Oi, hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante e que pode fazer a diferença na sua vida. Eu tenho uma história muito longa com a depressão. Eu tenho depressão crônica desde os 13 anos de idade, mas há pouco tempo atrás eu descobri uma coisa que fez toda a diferença para mim. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você como você vai mudar o jogo com a depressão também. Então, primeiramente, o que que é depressão, né? A depressão, ela é um estado, um complexo, uma síndrome que engloba várias áreas da sua saúde, não só apenas a saúde mental, mas ela também afeta a sua saúde física, a sua saúde de relacionamentos. Ela é um complexo de sintomas que tem uma origem em você, tem a origem na sua psique e que vai afetar todas as áreas da sua vida, inclusive o seu nível de vida, inclusive o seu nível de vontade de viver. Então, eu sinto, né, que essa doença ela é chamada de depressão exatamente porque ela afeta o nosso nível de vontade de estar na vida. Então, para a gente conseguir algum tipo de cura ou de solução em relação à depressão, a gente precisa olhar para essa origem, para essa vontade de viver. Segundo dados da OMS, hoje no nosso planeta, mais de 1 bilhão de pessoas sofrem com transtorno mental, incluindo depressão e ansiedade. Só que a maior parte dessas pessoas estão sofrendo com transtornos devido ao quadro de depressão. Ainda segundo a OMS, a depressão é a doença que mais causa incapacidade no mundo atualmente. E 15% da população brasileira está sofrendo hoje com quadros de depressão. Então, a depressão é uma doença que está muito prevalente e uma curiosidade sobre ela é que ela é uma doença altamente transparente e invisível. Às vezes você está sofrendo com depressão e não percebe, não sabe. Ou então existem pessoas na sua vida, eu digo isso com toda certeza, que estão sofrendo de depressão hoje e você não faz ideia, você sabia? E uma coisa muito importante para a gente saber é que o quadro de depressão, quando ele está muito agravado, ele pode levar a pessoa a desistir de viver. A gente sabe disso, né? Então, como essa doença ela é altamente transparente e invisível e ela exige um nível de autopercepção relativamente bom, muitas vezes a gente está convivendo com as pessoas ao nosso redor ou a gente está nesse quadro que quanto mais ele se agrava, ele leva a pessoa ao suicídio. Então eu quero dizer para você que nesse Setembro Amarelo, nesse vídeo aqui, quero te aconselhar e te estimular a sempre procurar ajuda. Procure a ajuda de um profissional. Não necessariamente aquilo que você está raciocinando sobre a vida é simplesmente alguma coisa racional e lógica. Você pode estar sofrendo um quadro bioquímico que está colaborando grandemente para como você está enxergando a vida nesse momento. Então, procure ajuda sempre. Compartilhando um pouquinho da minha história aqui para você, eu sinto que eu tenho depressão desde sempre na minha vida, tá? Eu fui uma criança melancólica que sentia muito a vida e chorava com facilidade, não necessariamente por tristeza, mas é porque eu sentia a vida sinto ainda, de um jeito muito intenso. Eu sou uma pessoa com uma sensibilidade muito grande. Então, aos 13 anos de idade, quando eu entrei na pré-adolescência, eu sinto que ali foi o momento, também por conta de traumas na infância, eu comecei a desenvolver um quadro de depressão.
Aos 19 anos, eu fui diagnosticada com depressão clinicamente, né? E comecei a fazer um tratamento com antidepressivo. No entanto, além dessa sensibilidade grande, eu tenho, né, uma afinidade muito grande com a psicologia e o autoconhecimento. Então, junto do tratamento de depressão, com terapia, com antidepressivo, eu também comecei a fazer um processo de olhar para dentro de mim e buscar autoconhecimento e espiritualidade. Depois de melhorar bastante dentro do tratamento clínico, né? Eu senti que o autoconhecimento e a espiritualidade foram suficientes para eu olhar para dentro de mim. Então, muitas vezes a gente tem um momento que a gente precisa da medicação para tirar a gente daquele estado que eu falei que inclusive é bioquímico, né? No entanto, para fazer a manutenção desse estado de vida onde você tem mais vitalidade e mais presença, é muito importante que você olhe para dentro de você. Hoje em dia, eu entendo a depressão como um convite para a gente olhar para dentro. E esse convite jamais pode ser ignorado, porque senão você vai ficar tomando remédio, fazendo terapia, mas nunca vai olhar para a questão profunda que está por trás de todo esse quadro. Isso é muito importante você saber. Olhar para dentro é o que vai realmente te ajudar a perceber o que gera as crises de depressão. Eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar a origem disso. Então, continuando um pouquinho aqui o meu compartilhar com você sobre a depressão, eu estou fazendo, por que eu me sinto pronta para fazer esse vídeo aqui? No ano de 2014, eu me formei em yoga. E desde os meus 19 anos, eu estudo de forma autodidata psicologia e também espiritualidade. Estudar isso de maneira autodidata me deu uma boa base para entender como funciona a minha psique. Depois, com a minha formação em yoga também, a gente fala bastante sobre a nossa psique, o funcionamento da mente, e daí eu entendi muito mais profundamente também como que o quadro de depressão e a nutrição, também a alimentação, estava afetando o meu quadro geral de depressão. Então, hoje em dia, eu tenho tanto conhecimento para compartilhar com você que eu me sinto pronta para poder te dar algumas dicas aqui do que você pode fazer, experimentar o seu corpo para você se sentir melhor. E se você não tem depressão, mas ama uma pessoa que tem depressão, compartilhe esse vídeo com ela, que eu tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa. Esse é o momento do vídeo que eu vou dar o pulo do gato para você do que mudou a minha percepção da minha origem da depressão e o que me fez realmente melhorar muito esse quadro. E eu digo melhorar muito porque eu tenho depressão crônica. Então, poucas vezes na minha vida eu estive sem depressão. Você pode considerar que eu sou uma pessoa que está constantemente deprimida. Eu não tenho um grande nível de energia e de vitalidade. Eu tenho alguns picos de energia e de vitalidade na minha vida. No entanto, em 2021, essa história mudou completamente. Eu vou te dizer agora como. Então, em 2021 foi o ano que eu estava muito cansada de entrar nas crises de depressão, sair da crise de depressão, porque eu escolhi não ficar tomando medicação. Eu queria entender qual que era a origem das minhas crises de depressão. E eu ficava cavando dentro de mim mesma, procurando essa origem de uma forma muito intensa, só que eu nunca conseguia chegar realmente em algo que fosse literalmente efetivo para que eu não tivesse tantas crises frequentemente. Para você ter uma ideia, ao longo de um mês, eu acredito que eu passaria uma semana bem e o resto da semana em crise de depressão. Essa foi minha vida durante muitos anos, muitos mesmo. Depois, em 2021, eu comecei a aprender sobre autocompaixão. A autocompaixão mudou totalmente esse jogo para mim. Eu ouvi falar da Louise Hay, comecei a ler o livro dela sobre autoestima e também de sempre falar coisas positivas sobre si mesmo.
E isso me deu uma perspectiva diferente sobre mim. Também assisti um TED falando bastante sobre o poder da compaixão, uma palestra. E essa palestra foi o que me ajudou a investir um pouco mais na autocompaixão. Quando eu comecei a direcionar a compaixão para mim mesma, eu comecei a entender que eu precisava não de um estímulo, porque assim, ó, eu tinha um ideal sobre mim, tinha eu aqui deprimida e eu aqui a Natália não deprimida, cheia de vitalidade, de sucesso, de dinheiro e etc. Então estava eu aqui nesse estado contrário ao meu ideal e eu queria empurrar a Natália para esse estado não deprimido, bem-sucedida, uhul, sucesso, visibilidade. Então eu estava sempre empurrando essa versão deprimida de mim para esse lugar. Só que essa pressão que eu colocava em cima de mim mesma, ela nunca era suficiente porque ela funcionava através da pressão, da autocrítica muito forte e da culpa. Então, em 2021, aprendendo sobre autocompaixão, eu comecei a baixar as minhas expectativas sobre mim. Baixando as expectativas sobre mim, eu comecei a olhar para mim de um jeito mais honesto. Eu não tinha mais aquele olhar de algum lugar onde eu queria chegar na minha vida. Eu comecei a olhar para mim mais com o olhar do momento presente, com o olhar da minha verdadeira capacidade, do que eu posso fazer no momento presente. E isso mudou, cara, é muito incrível, assim, porque isso mudou a minha produtividade. Esse olhar mais compassivo, sem culpa e sem pressão, me ajudou a cumprir as minhas tarefas de um jeito mais amoroso e mais simples. Então, ao invés de me exigir o 100% e por causa da exigência acabar fazendo 0%, porque ele dá um efeito rebote, né? Porque a gente não se sente abraçado, seguro, sabe, para cumprir aquilo que a gente definiu para a gente, aquele nosso sonho, nosso objetivo, né? Então, eu não me sentia segura porque tinha essa pressão ali de mim para mim mesma, sabe? Quando eu soltei a pressão, eu consegui fazer, vamos dizer, 50% daquilo que eu tinha como objetivo. E como não considerar isso uma vitória? Se antes, no passado, antes de 2021, eu tinha como uma meta uma produtividade 100 e realmente fazia zero, porque eu me auto-sabotava, eu não me sentia segura e amada o suficiente para poder soltar a preocupação. Eu vivia completamente preocupada e projetando a minha felicidade para o futuro, sabe? Então, o meu nível de produtividade era zero, porque eu ficava o dia inteiro, ou então 10%, vai, não ficava totalmente assim, no zero totalmente, mas 10% daquilo que eu sonhava, daquilo que eu queria, porque eu ficava o tempo todo girando naquela pressão, naquele auto-ódio, naquela culpa. Então, quando eu soltei a culpa, eu comecei a atingir resultados melhores. E um desses resultados, eu digo para você aqui, que é exatamente esse canal do YouTube. Eu tô no YouTube desde 2011, imagina. E desde lá eu tenho um sonho de estar aqui falando com você no YouTube. E só hoje, em 2025, eu me sinto com a expectativa menor, com a pressão menor, com a preocupação menor, para poder fazer isso de uma maneira mais simples e que eu realmente consiga falar aqui com você, não de um jeito perfeito, não de um jeito ideal, mas do jeito que dá, do jeito que eu consigo. Então você percebe que a autocompaixão, ela faz a gente sair do ideal, daquilo que você define como perfeito, ou ele tira a culpa de cima de você para te colocar num cantinho mais amoroso, entendeu? Para te colocar num processo mais seguro. Quando a gente está se sentindo deprimido, o que a gente precisa é sentir que a gente está coberto, que a gente não está sozinho, que a gente está num espaço seguro para ser a versão real de nós mesmos. E muitas vezes a gente não encontra isso nas pessoas ao nosso redor,
Só que o mais grave disso é que a gente também não encontra isso dentro de nós mesmos, sabe? E eu tenho certeza que é isso que mais dói. Não necessariamente a gente quer que todas as pessoas nos aprovem ou que estejam ali do nosso lado, mas não encontrar esse espaço seguro dentro de nós mesmos é muito cruel e a gente merece isso. Existe uma dificuldade específica nessa coisa de começar a ter autocompaixão de nós mesmos que eu já quero te preparar e compartilhar com você. O que acontece? Quando a gente começa a considerar a possibilidade de usar de mais compaixão e mais aceitação de nós mesmos, esse é um movimento, para quem é muito autocrítico, principalmente, esse é um movimento muito contraintuitivo. Sabe por quê? Porque a impressão que nos dá é que a gente vai ficar conformado, vai aceitar a nossa realidade e que nada do que a gente realmente quer vai, vai ser efetivamente feito. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente baixa as nossas expectativas e decide tirar a pressão de cima de nós, parece que a gente vai viver a vida, então é agora que eu não vou fazer mais nada mesmo na minha vida. E isso não é verdade. É muito pelo contrário, sabe? Quanto mais você coloca pressão, autocrítica e ideal em cima de você, maior é a vontade de se rebelar. Mais o nosso ego e a nossa psique não sente um espaço seguro para poder ser com autenticidade, entendeu? E é exatamente essa falta de espaço seguro que nos congela. Infelizmente, até algumas gerações futuras, até quem tem 20 anos aí para menos, nós fomos educados de uma maneira na nossa casa que nós não tivemos amor incondicional, sabe? Então, o amor incondicional, ele funciona porque você sente que você pode errar, acertar, e o seu valor intrínseco não está atrelado ao que você produz e ao que você faz, entendeu? Quando a gente sente que o nosso valor intrínseco ele está em simplesmente ser, a gente se permite errar, acertar, fazer, não fazer, mudar de ideia, e a gente sente segurança para poder executar e fazer coisas na vida, criar coisas na vida e enriquecer sem atrelar o nosso valor àquilo que a gente faz e produz. Esse valor ele acaba sendo atrelado porque quando a gente é pequenininho, os nossos pais falam pra gente: não faça isso, que isso é coisa de criança feia. Ah, você comeu tudo, ai que bom, como você é legal e bonito, eu te amo. Então, dessa maneira, a gente aprendeu que o que a gente faz está atrelado ao nosso valor. Então, a gente precisa desassociar de toda essa coisa, entendeu? Então, você precisa desarmar o teu sistema nervoso para relaxar, te dar segurança, cultivar esse valor intrínseco que não está atrelado ao que você faz. Você merece amor, sucesso, felicidade simplesmente por existir, independente daquilo que você produz ou não, não caia nessa armadilha. E quando você sente essa segurança, esse valor intrínseco, é aí que você produz, é aí que você enriquece, é aí que você solta os seus valores no mundo, que você quer compartilhar essa felicidade. Então, ao invés de usar de pressão, autocrítica, metas altas demais, para você crescer e realmente realizar os teus sonhos, a autocompaixão, a autoaceitação vai trazer esse espaço seguro para que você realmente floresça e que você realmente manifeste aquilo que você veio manifestar aqui no planeta Terra. Isso faz sentido para você? Coloca aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. Existem alguns estudos no Brasil que correlacionam a autocompaixão com a autoeficácia, ou seja, quanto mais você se trata com carinho e com gentileza, maior a sua capacidade de resiliência, maior capacidade de enfrentar desafios e de resolver problemas. E eu sinto que a depressão
tem tudo a ver com isso. A gente tem um nível muito grande de autocrítica, de autopressão, e é exatamente essa autocrítica e pressão muito grande que nos congela, sabe? Que congela a nossa ação, que congela a nossa autoestima e acaba tirando muito da nossa vitalidade e, por consequência, da nossa produtividade também. Então, a partir de agora, eu quero te dar algumas dicas práticas para você começar a sair desse vídeo aqui já se observando, observando o teu quadro de depressão e como ele age na tua psique e nas suas emoções. O primeiro passo é observar o tipo de pensamento que você tem. Observe os seus pensamentos internos. São pensamentos de pressão interna, de autocrítica? Você está aqui na depressão, querendo se encaixar num ideal lá em cima ou lá na frente, e ao invés de encaixar o seu ideal no seu eu real, você está querendo se empurrar, se pressionar para esse ideal, você precisa fazer o movimento inverso. Olhe as tuas críticas e seja mais compassivo, mais compassiva, use de mais amor no diálogo com você. A segunda dica é: diminua suas expectativas. Ao invés de imaginar um eu ideal que tem um nível de produção enorme, né, de produtividade, né, que a gente fala, diminua essa expectativa para o eu real de agora. No seu estado de agora, qual que é a meta ideal para como você está se sentindo nesse momento? Então, não use como base esse eu ideal onde você quer chegar. Use como base o seu eu real. Hoje eu estou me sentindo assim. Qual que é o objetivo mais adequado para esse jeito que eu estou me sentindo hoje? Diminua suas expectativas e eu tenho certeza que a sua produtividade vai aumentar e muito. Terceira dica: pratique autoconhecimento e busque ajuda. Procure entender um pouco sobre como a sua psique funciona. Você precisa mapear e entender quais foram os seus traumas, o que aconteceu lá no teu passado, que fez você entrar nessa autocrítica muito forte, nesse ideal de querer se empurrar, se encaixar em algum tipo de ideal. Quais são as ideias e as crenças que estão influenciando lá na tua psique, que estão colaborando para esse quadro de depressão? Procure ajuda para você entender como funciona a sua mente e sempre pratique o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é que vai te ajudar a enxergar os padrões de pensamento e o que está colaborando psiquicamente no teu mundo emocional para esse quadro de depressão que você tem hoje. E a última dica que eu vou te dar aqui é praticar yoga, mas o yoga verdadeiro, tá? Hoje em dia a gente conhece a prática de yoga como uma prática para relaxar o nosso corpo e se sentir bem. Porém, o yoga verdadeiro é aquele que provoca uma reflexão em como você está no momento presente. Então, o yoga é uma atividade física que te coloca em percepção e alinhamento com você mesmo, com você mesma. Uma prática de yoga bem feita é uma prática onde, pós-prática, você começa a refletir sobre a sua vida, sobre como está o teu corpo, como está a tua saúde, o que você está precisando dar mais atenção e, ao mesmo tempo, te trazer um corpo mais relaxado, uma respiração mais ampla. Mas o yoga que não provoca esse espelho, essa reflexão sobre você durante a prática, ainda está te devendo muita coisa aí nessa prática. Então, se você se identifica com essa prática de yoga que te faz refletir e perceber mais coisas sobre você, na quarta-feira, toda quarta-feira tem prática de yoga nova aqui no canal do Pranamida. Nessa quarta-feira
tem prática nova para você. Então eu estimulo você, convido você para assinar o canal, para estar aqui presente e dizer também o teu feedback sobre o vídeo, sobre as práticas, para eu sempre trazer alguma coisa que realmente faz diferença na tua vida. Eu agradeço muito a tua presença aqui, espero te ver mais vezes aqui no canal, espero que você melhore em breve, vamos juntos aí nessa caminhada que é longa e que também é muito bonita. Lembre-se, a depressão, ela é um convite profundo para você mergulhar cada vez mais dentro do teu ser. Eu te vejo na próxima, então. Até!